O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez em nosso programa o nosso companheiro Geraldo Campetti. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, é a oportunidade que se renova, estou muito feliz de estar aqui uma vez mais. Geraldo, tem um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é a vida no mundo espiritual. Existe a vida no mundo espiritual, Geraldo? Existe a vida no mundo espiritual, ela é muito mais real do que a gente poderia pensar à primeira vista. É tão real que se não fosse a vida no mundo espiritual, nós não estaríamos agora aqui conversando e nem os nossos amigos estariam nos assistindo. Porque é uma vida palpitante, é uma vida dinâmica, embora invisível. A gente não consegue perceber com os nossos olhos comuns, mas com a percepção da realidade do espírito nós conseguimos identificar esse mundo. É desse mundo que nós viemos e é para ele que nós vamos voltar após essa passagem na vida aqui física. Nós assistimos recentemente o filme Nosso Lar, né? E o Nosso Lar é um livro do Chico Xavier, né? Pelo espírito André Luiz. Exatamente. E ele aborda essa temática, né? E tem toda uma coleção de livros editada pela Federação Espírita Brasileira que aborda toda essa, chama a vida no mundo espiritual, não é isso? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do Nosso Lar e dessa coleção, Geraldo. Essa coleção é realmente uma obra ditada pelo espírito André Luiz, que é um pseudônimo, não é um nome real, foi um médico aqui na Terra, mas ele não quis se apresentar com o nome que ele utilizou na personalidade terrena, porque isso não é o mais importante. Ele já começa dando para nós assim uma lição de humildade quanto ao anonimato, para começar a realizar o trabalho e sair publicado o primeiro livro dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o Nosso Lar. Nosso Lar surge na sua primeira edição em 1944. É uma obra maravilhosa, mas é tão interessante que quando ela surgiu, vários espíritas, inclusive, não acreditaram, acharam que era ficção. Porque André Luiz trouxe esse mundo espiritual que permeia o mundo físico, ou até o oposto, o nosso mundo físico que permeia o mundo espiritual, como uma realidade tão assim palpável, ela tão objetiva, tão concreta, que as pessoas, mesmo espíritas, não acreditaram de pronto, achando que aquilo era obra de ficção, uma assim, idealização muito até otimista. Mas, na verdade, André Luiz estava trazendo as suas experiências e apresentando o mundo de uma maneira palpável, como Allan Kardec, na codificação do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e, sobretudo, no livro O Céu e o Inferno, nos coloca em termos de base doutrinária, como se fosse assim a teoria, a doutrina em si explicando o funcionamento. Mas André Luiz vem materializar isso. Por isso que a obra de André Luiz, começando com o Nosso Lar, que vai mostrar uma colônia no mundo espiritual, uma colônia de atendimento, de aprendizado, de estágio para a evolução, como uma realidade que existe como se fosse a nossa realidade aqui. Como nós estamos aqui conversando, os espíritos conversam no mundo espiritual, sem nenhum segredo, sem nada fantasmagórico, sem nada de seres como se fossem esvoaçantes, vaporizados, nada disso. São seres reais como nós estamos aqui. A diferença é que o corpo não é como o nosso tão materializado. É um corpo mais sutil, um corpo mais leve. É o que no Espiritismo a gente denomina de perispírito. A gente gostaria que você abordasse as questões do umbral. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno
e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê, mas acredita que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, evidentemente, há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do Espírito, a sobrevivência desse Espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do Espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado, às vezes, de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado, inclusive, suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico, que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação, temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor. E ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então,
para a colônia Nosso Lar. Geraldo, estou me recordando aqui de uma questão que não é propriamente dos livros de André Luiz, mas a questão, por exemplo, dos animais. O pessoal hoje, né, tem lá seu cachorrinho, seu gato, hoje tem muitas pessoas que têm muito amor. Como é que ocorre? Porque nós, os seres hominais, né, vamos para lá, retornamos, passamos por novas experiências. E os animais, o que acontece com eles quando desencarnam, Geraldo? Esse intervalo de uma vida para outra, em que a gente passa no plano espiritual, a gente chama tecnicamente no espiritismo de erraticidade. É o estado do espírito errante, é aquele que está caminhando, que está buscando um rumo de fato, mas ele vai ter que retornar, porque ele ainda não é um espírito elevado, superior, vai ter que passar por novas provas, novas expiações para o aprendizado natural da evolução. É a chamada erraticidade. Assim como existe isso para nós, seres humanos, os nossos irmãos, né, que a gente chama da escala inferior, na verdade são nossos irmãos queridos, são princípios espirituais, às vezes já individualizados, como é o caso dos animais mais avançados. Eles também têm o seu tempo no plano espiritual. Allan Kardec explica que normalmente esse retorno deles é mais rápido do que o nosso. Mas há casos de alguns que permanecem lá, outros que são inclusive idealizados pelo próprio pensamento, pela força da ideoplastia, ou seja, o pensamento com a vontade plasmando. Você tem uma saudade de um animalzinho, alguma coisa, você tem aquele animal junto de si. Então você pode criar esse ambiente também de uma maneira simpática, agradável, assim como você pode ter esses nossos irmãozinhos lá no plano espiritual acompanhando. André Luiz cita na sua coleção, em várias situações, esses animais, inclusive num processo de colaboração. Por exemplo, no umbral, que é essa zona mais de sombras, de sofrimento, existem aquelas aves que são, na verdade, aves plasmadas. Elas foram criadas pelo pensamento, pela força do pensamento, e servem como higieniadoras. Elas limpam, são como se fossem limpadoras das formas pensamentos negativas. Então, aquilo que é plasmado negativamente, porque ali são pensamentos ruins, de pessimismo, aquelas aves, então, elas vão como se alimentando daquelas formas de pensamento, para limpar o ambiente, higienizá-lo. E a gente tem outros casos, de muares, por exemplo. Aqueles que carregam peso, que vão, às vezes, cachorros de segurança, que são animais mais bravos, mais fortes, para enfrentarem determinadas situações. Assim como em ambientes trevosos, mais difíceis, você tem aqueles animais que têm uma forma, às vezes, até mais dantesca, mais assim, horrível, né? Para assustarem aqueles que passam por ali, para transmitir uma segurança. Então, isso é perfeitamente normal, comum acontecer, né? E é todo um processo de evolução que a gente tem no plano espiritual também. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você comentasse com os nossos amigos se você tem alguma experiência espiritual sua, no plano espiritual, algum contato, vamos dizer assim, que você pudesse relatar para nós. Nós temos, eventualmente, percepções. E é uma coisa interessante que o telefone toca de lá para cá. É a recomendação que o Chico nos fez e é um fato, não é? Toca de lá para cá porque é a vontade dos espíritos. Então nós não temos aquela vidência, aquela audição assim no dia a dia comumente. Mas às vezes os espíritos nos mostram determinadas lições apresentando o plano espiritual. Me recordo rapidamente de uma situação quando nós fomos ver aquele filme As Mães de Chico Xavier. Estávamos em Manaus, na capital amazonense, só havia 2 pessoas no cinema, era um jovem e eu. O rapaz estava meio aturdido assim, chegamos, ele sentou, eu também me sentei numa poltrona muito confortável, o cinema totalmente vazio. Assistimos o filme, fiquei muito emocionado. Eu sou daquela época ainda que usa lenço de pano, ainda bem que eu tinha esse lenço, porque eu chorei feito criança no colo de mãe. Chorei muito mesmo, fiquei emocionado, filme belíssimo, com drama, com aquela evolução toda, assistência, né? E no final, aqueles créditos passando com as músicas, né, muito agradáveis dos nossos amigos mineiros, e aquela elevação, e eu não conseguia levantar. Até que eu tomei assim coragem, me levantei, e aí, a hora que eu já ia saindo, olhei aquele cinema bonito, totalmente vazio, porque o rapaz tinha saído rápido, né? Não ficou ninguém assim, eu olhei, indaguei do meu mentor espiritual, mas como pode ser? Um filme tão belíssimo desse, mas sem ninguém praticamente assistindo, com tão pouco público. Aí ele falou assim, olhe com olhos de ver. Quando ele falou isso com ele, aí eu bambeei mesmo as pernas e peguei o lenço de novo, porque eu não aguentei. Ele permitiu que eu vislumbrasse um ambiente espiritual. Todas as poltronas do cinema daquela sala estavam repletas com a presença de mãezinhas espirituais que estavam ali assistindo ao filme porque haviam antecedido os filhos
e estavam se preparando para receber os seus filhos. É um contraponto do filme, porque o filme coloca os filhos que antecederam os pais e vem trazer as mensagens de consolo, de esclarecimento. Ali eram as mães que estavam recebendo essa orientação no plano espiritual. Então eu fiquei muito emocionado, agradeci muito a oportunidade e foi um ambiente espiritual nos mostrado que normalmente a gente não enxerga. Mas fiquei muito agradecido porque foi uma grande lição também que eu recebi. Geraldo, nossos agradecimentos a você, a gente espera poder contar com você outras vezes. E aos amigos de casa fica o nosso abraço, esperamos todos no próximo Transição. Até lá.